Estendemos a todos nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe. Nós intitulamos a nossa fala de Darwin, Wallace e Kardec. Três personalidades que se destacaram no século XIX em campos do conhecimento humano diferentes. Charles Robert Darwin é certamente conhecido pela maioria. Ele é o autor da teoria da evolução, que afirma que nós, seres humanos, evoluímos de formas simples para formas cada vez mais complexas, até alcançarmos a condição humana que ocupamos hoje enquanto espécie biológica, enquanto unidade biológica. Ele nasceu em 1809, na Inglaterra, no seio de uma família muito abastada. O avô era poeta, filósofo e um dos precursores do transformismo, do evolucionismo, e o seu pai era médico. E como todo pai, desejava que o filho, ainda mais naquela época, lhe seguisse os passos. E Darwin se transferiu ele nasceu em Shrewsbury, se transferiu para Edimburgo para estudar medicina. Mas ele não pôde suportar os processos de dissecção, de cortar o corpo para fins de estudos anatômicos e fisiológicos. E abandonou o estudo da medicina, desejando então, mesmo não tendo vocação, abraçar o sacerdócio. Estudando para se tornar um religioso, ele teve a oportunidade de conhecer um padre que era naturalista e despertou nele a paixão pela botânica, pelo estudo das plantas. E ele, em breve, se tornou um exímio naturalista e, em surgindo a oportunidade, ele vai participar de uma viagem promovida pelo almirantado inglês, a bordo do HMS Beagle, que partiu da Inglaterra, do porto de Devonport, no ano de 1831, e circunnavegou o mundo, deu uma volta no mundo até 1836, onde eles iam passando por diversas partes da Europa, da África, da América, percorreram toda a América do Sul. Darwin consegue ser convidado para participar dessa viagem na condição de naturalista. Eles vêm para a América do Sul, ele chega a visitar o Brasil, em Salvador e no Rio de Janeiro, onde possivelmente foi picado pelo barbeiro, o vetor da doença de Chagas, e ele teria morrido mais tarde dessa doença. E seguiram contornando a América do Sul, pela Terra do Fogo, a Patagônia, percorrendo toda a costa do Chile, do Peru, nas Ilhas Galápagos, onde ele teve o ensejo de observar que seres pertencentes à mesma espécie manifestavam diferenças de uma ilha para outra. E isso acendeu um insight, que ele compreendeu que os seres, como queria a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista da época, os seres não eram imutáveis, como defendia as propostas criacionistas, que Deus teria feito cada ser do jeito que é, e eles jamais sofreram modificação, transformação alguma. E as suas observações contrariavam esse postulado, essa afirmação dogmática daquelas igrejas. E ao findar essa viagem, ele vai amadurecer a tese do evolucionismo. Vai comunicar poucos amigos da sua confiança sobre ela, uma vez que isso causaria muita polêmica, como causou na época em que ele resolveu publicar a sua tese, que foi no ano de 1859.
Então ele vai passar, após a viagem, desenvolvendo o seu pensamento com base em todo o material que ele recolhera, que ele coletara dessa sua viagem extraordinária ao redor do mundo, que lhe possibilitou abrir a mente para a compreensão de um dos maiores enigmas da nossa existência, que é o nosso processo evolutivo. No ano de 1858, um acontecimento abalou sobremaneira Charles Darwin. Ele recebeu uma correspondência de outro naturalista, que já vinha se correspondendo com ele há algum tempo, chamado Russell Wallace. E nessa correspondência, para surpresa de Darwin, esse naturalista apresentava as mesmas ideias a que ele havia chegado após longos anos de reflexão, de amadurecimento, de pensamento. E ele se sobressaltou. Como outra pessoa tem as mesmas ideias ao mesmo tempo que eu acerca da evolução das criaturas. E eles chegam a um acordo e naquele mesmo ano de 1858, na sociedade inglesa, né, Linnean Society, né, sociedade que fora montada em homenagem a Linneu, que é um dos pais da botânica. Nessa sociedade, Darwin e Wallace fizeram uma pronunciação científica comunicando o resultado das suas observações e das suas experiências. E um ano depois, em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, que é um marco na história da ciência, em que ele explica a sua tese da origem dos seres e da evolução. Que a tese, embora tenha sofrido algumas alterações, é a tese até hoje em curso dentro da ciência biológica. Né? Até hoje ela é aceita, recebeu várias confirmações através de outras evidências, vindo dos campos mais diversos, como até mesmo da embriologia, que vem confirmando as teses evolucionistas. Wallace divergiu em alguns pontos das propostas de Darwin, porque na mesma época alguns fatos estranhos estavam se multiplicando por todo o planeta Terra. Os espíritos começavam de uma forma intensa a se manifestar em todos os pontos. E Wallace, um homem com a mente aberta, talvez com a mente mais aberta que Charles Darwin, teve ensejo de participar de algumas experiências envolvendo médiuns e manifestações de espíritos, através do processo da materialização, em que os espíritos se manifestavam de tal modo que poderiam ser até mesmo tocados. E em participando de uma dessas experiências, ele se convence da realidade do fenômeno e vai passar a estudá-los. E quando publica a sua ideia da evolução das espécies, ele diverge de Darwin, porque ao passo que Charles Darwin tem como eixo da sua doutrina a luta pela sobrevivência, a sobrevivência do mais apto, do mais forte, Wallace abre a sua mente para compreender que alguns princípios superiores divinos atuam no processo de desenvolvimento dos seres. Desde os seres unicelulares, dotados de uma única célula, até os seres humanos, que são os seres mais complexos da biologia. E esse ponto vai causar uma cisão, uma separação entre ambos, embora sejam coautores da tese evolucionista, embora apenas Charles Darwin tenha ficado com todos os louros, com toda a glória da sua descoberta. No ano de 1875, Wallace vai publicar um livro intitulado Os Milagres e o Novo Espiritualismo,
porque na Inglaterra o espiritismo vai ser chamado desta forma, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos e também na Alemanha, o espiritismo vai chamar-se de novo espiritualismo. É uma outra vertente que não seguia os princípios elaborados, codificados por Allan Kardec, embora casassem nos princípios fundamentais, com exceção da reencarnação, ao qual o novo espiritualismo permaneceu reticente durante muito tempo. E hoje nós vemos nos Estados Unidos vários psicólogos, psiquiatras, terapeutas se ocupando da terapia de vidas passadas, confirmando o princípio reencarnacionista que na época negaram, em função das ideias teológicas que predominavam em ambos os países de língua inglesa, em que impossibilitava uma compreensão mais aberta acerca da reencarnação, o que na França não ocorreu, né? A ideia da reencarnação foi muito bem aceita na França, até porque ela tem todo um histórico no solo francês e relacionada à história francesa. Então, Valeix vai participar de uma série de sessões de materialização, principalmente com o médium chamado Slade, onde os fenômenos mais estranhos ocorriam. Né? Objetos levitavam, algumas pessoas chegavam igualmente a levitar, mãos se materializavam e apalpavam as pessoas presentes na sessão. Ocorria o que Allan Kardec chamou de pneumatografia, que é a escrita direta, sem auxílio de nenhum médium, né? A escrita se materializava geralmente em ardósias, né? Que eram as antigas lousas. A escrita aparecia ali do nada, por efeito da ação dos espíritos, às vezes até em papéis. Né? Existem alguns museus na Inglaterra e nos Estados Unidos que ainda conservam isso como documento, papéis, onde ocorreu esse fenômeno da pneumatografia, que a escrita materializou-se diretamente naquela folha, sem o concurso de um médium, sem ser através da psicografia. Havia o concurso dos médiuns, mas através da cedência dos seus fluidos, do seu ectoplasma, mas não ação direta dos espíritos através do médium. Se serviam dessa força exalada, expelida pelo médium, para manifestar a sua presença ali através daquela forma. Espíritos, né, se materializavam com o corpo espiritual que poderia ser, inclusive, tocado. Né, num processo, num conjunto de manifestações surpreendentes que convenceu Valeix e que ele passou a estudar. E enquanto cientista, enquanto homem de ciência, não teve medo, como outros tiveram, de manifestar a sua opinião positivamente em relação aos fenômenos espíritas. E a sua convicção foi tão grande que inspirou mais tarde um outro cientista chamado William Crookes, que fez experiências com uma médium chamada Florence Cook, através da qual materializava-se um espírito chamado Kate King, que conviveu com o médium na casa do médium. Era uma moça de 16 anos na época. Ela conviveu na casa do médium durante 3 longos anos, e ele, né, Crookes, ficou submetendo ela em seu laboratório a dos mais diversos tipos de experimentos, que muitas vezes a machucavam, porque ela era acorrentada, ela era engaiolada, a fim de se evitar a possibilidade de fraude e ter um controle o mais completo possível sobre a ocorrência do fenômeno. E William Crookes, que foi um dos grandes gênios da ciência do século XIX, as experiências dele acabaram favorecendo mais tarde a descoberta da radioatividade, e ele também não teve medo
e pronunciou-se favoravelmente em relação às manifestações espíritas, embora tanto ele quanto Valeix tenham sofrido represália da sociedade científica da época, como outros também o receberam. Valeix vai desencarnar mais tarde, no século XX, 1923, e ele nasce em 1813 e vai desencarnar em 1923. E Darwin vai desencarnar em 1872. Mas antes de Darwin e antes de Valeix, nasce, ou melhor, renasce na França, na cidade de Lyon, no ano de 1804, a figura ímpar de Hippolyte Léon Denisard Rivail, no seio de uma família com uma larga tradição no campo da magistratura e também da docência, e que vai receber toda uma influenciação positiva dentro do seu lar para voltar-se ao cultivo do pensamento, da ilustração, do conhecimento. Vai estudar no Instituto de Verdun, que era o educandário onde as ideias do educador suíço Pestalozzi, João Pestalozzi, vigoravam. Esse instituto era coordenado por ele. Era o que mais de avançado existia na época na área da educação, enquanto em muitos educandários, a maioria ainda se adotava punições físicas, uma didática ultrapassada, métodos pedagógicos obsoletos. Pestalozzi propunha o diálogo, como já propunham os filósofos lá na antiga Grécia, pelo método da dialética, em que através do diálogo se vai construindo conhecimento, se vai construindo saber. E defendia principalmente, como princípio da pedagogia, não a educação, mas o amor. E era um instituto localizado na Suíça. A Suíça, como um todo, ela é protestante, ela é calvinista, e neste educandário, Hippolyte Léon Denisard Rivail pôde conviver com a diversidade religiosa, porque ele de batismo em casa era católico. E ao ser encaminhado para um educandário suíço, onde a maioria era protestante, era calvinista, ele vai ter um aporte na sua formação educacional muito grande a favor do diálogo interreligioso. E vai ser um homem com o pensamento aberto e muito à frente do seu tempo. E desde cedo, com a idade de 12, 14 anos, ele sonhava com uma religião que pudesse abraçar todas as pessoas, que pudesse reunir todas as pessoas, independente das diferentes denominações religiosas, esta ou aquela. E ele vai se destacar, vai se tornar um eminente discípulo das ideias pestalozzianas e vai mais tarde regressar para a França, vai casar-se com Amélie Gabrielle Boudet, também professora. Ele vai trabalhar em vários liceus, vai fundar uma pequena escola. Em seu lar, vai promover gratuitamente cursos de fisiologia, de anatomia, de astronomia. Vai publicar inúmeras obras de caráter didático, obras de gramática da língua francesa. Ele vai criar um quadro mnemônico para facilitar a compreensão de toda a história da França, porque a França, durante vários séculos, foi uma monarquia, onde várias dinastias se sucederam, desde a dinastia merovingia até a dinastia dos Bourbons. E ele montou um quadro mnemônico que abrangia todas as dinastias francesas, com os principais acontecimentos de cada reinado, para facilitar a compreensão da história francesa. Vai publicar livros voltados para o ensino da aritmética, da geometria e da álgebra para mães e para professores, de modo que pudesse reforçar em casa o ensino dessas matérias,
já que o ensino público recém começava a dar os primeiros passos nessa época. A maioria das pessoas que tinha chance de estudar pertenciam a uma pequena elite, né? As pessoas, de uma forma geral, nessa época, eram analfabetas e não tinham acesso à formação escolar, né? O ensino público é algo muito recente, né? É do início do século XIX. Né? Então, Allan Kardec vai ser, Hippolyte Léon Denis de Rivail, que mais tarde vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec, vai ser um promotor do conhecimento, da arte. Ele era um amante do teatro, né? Vai incentivar, né, as peças teatrais, vai ser um incentivador do conhecimento humano. E é já com a idade de 50 anos, no ano de 1854, que ele encontra um amigo seu, chamado Fortier, que vai lhe falar pela primeira vez de mesas que se moviam e que ele atribuía a um efeito magnético. E falou com entusiasmo muito grande. E Allan Kardec se manteve, né, Hippolyte Léon Denis de Rivail se manteve numa posição de reserva, de ceticismo, ante aquela afirmação que as mesas estavam se movendo, se levantando do chão, se deslocando no ar. Ele adota a condição de São Tomé, né, não quer acreditar até ver. No mesmo ano, um pouco tempo depois, ele reencontra o Sr. Fortier, que lhe fala agora de que a mesa está dando respostas às perguntas que são feitas pelas pessoas que estão participando da sessão de magnetização, que era muito comum nessa época. Allan Kardec era um magnetizador. Ele estudava, né, os princípios criados lá no século XVIII por Mesmer, e que estavam se difundindo no século XIX na Europa e que acabaram se tornando mais tarde no hipnotismo, né? Que vai ser estudado por Charcot, por Sigmund Freud, por Bleuler e outros que vão fundar diferentes áreas médicas, como a própria psicanálise, que emerge do conhecimento do magnetismo, do hipnotismo, etc. Então, Allan Kardec estudava, como ele mesmo escreve no Livro dos Espíritos, na sua introdução e no Livro dos Médiuns, que ele era um profundo conhecedor do magnetismo. Mas não entrava na cabeça dele que uma mesa magnetizada, ele entendia que ela poderia se movimentar, como ele via as pessoas entrando em transe, ter uma visão ampliada, né? Enxergar coisas que as pessoas no estado normal de consciência não enxergavam. Isso ele compreendia, mas não compreendia que uma mesa, um objeto inanimado, ao mover-se, poderia dar respostas inteligentes às perguntas feitas. Ele diz para o Sr. Fortier que até que provassem para ele que uma mesa possuísse cérebro para pensar, possuísse nervos para sentir, ele manter-se-ia numa postura de reserva quanto todas aquelas coisas que o Sr. Fortier estava contando para ele. E o Sr. Fortier convida ele a participar de uma dessas sessões, onde as mesas se moviam, na casa da Madame Roger, onde esta senhora, que entrava numa espécie de transe sonambúlico e servia de intermediária para que as mesas se movessem através de movimentos combinados, oferecia respostas às perguntas feitas. Geralmente, eram mesas pequenas, geralmente, mesas circulares, com uma haste que se abria em 3 pés. Chamavam mesa pé de galo. E essa mesa se inclinava sozinha, ou às vezes com os médiuns colocando as mãos sobre elas, e um dos pés batia no chão. E uma batida geralmente significava sim, 2 significavam não. E para obter respostas mais elaboradas, a mesa batia o número correspondente da ordem da letra no alfabeto. Né? Por exemplo,
a letra C bateria 3 vezes. Então, a primeira letra seria C e iam formando, assim, palavras, etc. Só que era um processo muito moroso, muito demorado. Mas Allan Kardec viu ali algo de muito sério, algo de muito profundo. E ele vai travar contato com outros amigos, Sr. Carlotti, Sr. Patier e outros, e vai frequentar diversas reuniões que se tornaram moda na época, na Paris da segunda metade do século XIX, já era o ano de 1855, e ele vai passar a frequentar as reuniões feitas na casa da família Baudin, onde duas meninas, uma de 14 e outra de 16 anos, eram as medianeiras. E lá, além das mesas, eles já haviam adotado um outro método, que era pegar uma pequena cesta, a qual eles adaptavam uma espécie de lápis, que servia para escrever sobre a lousa, sobre a ardósia, e as duas meninas, ao mesmo tempo, colocavam as mãos sobre aquela cesta, e a cesta sozinha se punha em movimento, traçando os caracteres, traçando as letras na lousa, ali na ardósia. E aquilo chamou a atenção de Kardec, porque as duas colocando ao mesmo tempo as mãos sobre a cesta, ofereciam a comprovação da total independência do pensamento delas em relação ao que estava sendo escrito ali. Sem falar a natureza das respostas, que estavam muito além da compreensão e da capacidade intelectual cognitiva daquelas duas adolescentes. Imagina, uma de 14 e outra de 16 anos. E Allan Kardec começa a se preparar em casa, fazendo perguntas que desembocavam uma na outra e propõe aos espíritos que frequentavam aqueles trabalhos que eram coordenados por uma entidade que se designava sob o nome de Zéfiro e se anunciava como espírito protetor daquela família. E é através dessa entidade que Allan Kardec vai travar, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, vai travar um contato acendrado, acentuado com o mundo invisível. E é através dessas duas meninas que ele vai obter a parte mais substanciosa do que mais tarde se transformaria no Livro dos Espíritos. Essas perguntas que ele montou como um curso metódico para o seu autoesclarecimento, mais tarde tomaram a proporção de um livro. E os espíritos o encarregaram de publicar. Lhe esclareceram acerca da ideia da reencarnação, que Allan Kardec não aceitava também. Hippolyte Léon Denisard não conseguia entender muito bem a ideia da reencarnação, mas pela lógica, pelas evidências, pelos argumentos apresentados pelos espíritos, ele vai se convencer, e é o próprio Zéfiro que vai fazer a revelação para ele de uma existência que ele teve na Terra, no século I a.C., nas Galhas, onde ele foi um sacerdote druida, chamado Allan Kardec. E ele vai se servir deste nome que ele teve em outra encarnação para diferenciar a sua obra, que ele passaria a publicar ali, a partir daquele momento, como arauto de uma nova doutrina, de todas as dezenas de obras que ele havia publicado anteriormente no campo pedagógico, no campo educacional, enquanto intelectual, enquanto Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Então ele vai assinar todas as obras que ele vai compilar com o pseudônimo, o nome fictício de Allan Kardec, que é como nós conhecemos até hoje o codificador da nossa doutrina. E este livro, o Livro dos Espíritos, cuja primeira edição surge no dia 18 de abril de 1857, marca o nascimento da doutrina espírita na Terra. Antes dele não existia espiritismo, não existia nem a palavra espiritismo. O espiritismo começa com este livro, o espiritismo começa com Kardec.
Embora Kardec sempre tenha negado a sua condição de fundador de uma doutrina, o seu mérito é inquestionável e o seu papel, da mesma forma, foi de suma importância para a concretização dessa obra. Ele desempenhou um papel muito grande. O Livro dos Espíritos é uma obra que nós precisamos ler, reler, estudar a vida inteira. Ali se concentram os enigmas de todo o universo, os enigmas de toda a vida, os enigmas da nossa consciência. Quem quer compreender um pouco melhor a si próprio e o mundo em que vive, a realidade de que faz parte, necessariamente deve ler, estudar, refletir, meditar sobre o Livro dos Espíritos. Então, no primeiro item da introdução, o Livro dos Espíritos possui uma introdução composta de 17 itens. No primeiro item da introdução, Allan Kardec começa escrevendo da seguinte forma: para coisas novas são precisos termos novos. Assim o requer a clareza da linguagem para evitar os erros numerosos de anfibologia ou ambiguidade. E para isso ele cunha o termo espiritismo. O termo espiritismo é um neologismo, é uma nova palavra, um novo termo que ele criou para designar a nova doutrina que estava surgindo em decorrência das comunicações espíritas. As comunicações espíritas, os fenômenos espíritos, são de todos os tempos e lugares. Se nós formos para a Amazônia, se nós formos para o Xingu, se nós formos nas reservas indígenas aqui do Rio Grande do Sul, dos Caingangues, dos Guaranis, nós vamos encontrar lá as manifestações espirituais. Vamos encontrar lá ideias e crenças espíritas, mas não é espiritismo. Allan Kardec teve a missão de fazer a codificação dessas ideias, dessas crenças, dessas manifestações que foram de todos os tempos e lugares, organizando-as e sistematizando-as de uma forma lógica, encadeada racionalmente. E daí o seu mérito. E daí a criação do termo espiritismo para designar a nova doutrina. Às vezes hoje nós falamos espiritismo kardecista. É uma incongruência, porque nós pecamos pela redundância. Não existe outro espiritismo que não seja o kardecista. Espiritismo só existe um, que é este que foi criado por Allan Kardec na segunda metade do século XIX. Não existe outro. Não existe espiritismo de mesa branca, não existe espiritismo de linha tal, não existe nada disso. Só existe um espiritismo, que é este codificado por Allan Kardec. O resto é ignorância. O resto é incompreensão daqueles que se usam desses termos, que sequer leram a obra mais fundamental de todas, que é o Livro dos Espíritos, que é a base, é o alicerce, a pedra angular que sustenta todo o edifício doutrinário. Após a publicação desta obra vieram as outras. Em 1861 veio o Livro dos Médiuns, em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865 o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e em 1868 Allan Kardec publica a última obra antes de desencarnar, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Uma obra extraordinária. Mas no Livro dos Espíritos, porque a Gênese foi publicada em 1868, as ideias de Darwin são de 1859, quando elas foram oficialmente publicadas, da mesma forma como as de Valeix. E nesta obra Gênese, Allan Kardec vai desdobrar essas teses do evolucionismo. Só que no ano de 1857, a ideia da evolução já estava imbricada no Livro dos Espíritos. Ela já se encontrava dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, antes de Darwin, antes de Valeix, os Espíritos, antes de Darwin e de Valeix, já havia anunciado para Kardec que cada um de nós constitui um espírito imortal. Que nós temos várias existências sobre a Terra,
que essas existências servem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e que nós tivemos uma origem. E que essa origem é a simplicidade e ignorância. A condição de princípio inteligente, que vai se desenvolvendo, que vai se elaborando no reino mineral, passando no reino vegetal, depois no reino animal, até atingir a condição de hominização, quando esse princípio espiritual se torna um espírito individualizado. E isso não é outra coisa do que a tese evolucionária de Darwin e de Wallace, que os espíritos anteciparam, como anteciparam outras teses que hoje são apresentadas pelos cientistas como sendo novidade, como a física quântica, quanto o universo formado por energia. Na época, os espíritos já falavam dos fluidos que nos cercam e que servem de sustentação para a realidade tangível. Só se serviram de outros termos, mas é a física quântica pura da atualidade. Então, os espíritos que atuaram no processo de codificação da doutrina espírita eram espíritos dotados de uma sabedoria muito além da humanidade. Eram espíritos muito elevados, cujos padrões de compreensão estão aquém da nossa capacidade de entender. Por isso que eles sempre se expressavam, sempre manifestavam nas comunicações que davam a Allan Kardec, a dificuldade que eles tinham de se expressarem, devido à nossa pobreza intelectual e à pobreza da nossa linguagem para expressar coisas que não conhecemos. Então, esses espíritos, eles eram dotados de uma sabedoria superior, transcendental, que está presente no Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec, embora ele tenha um papel muito grande na codificação, na organização, na disposição das matérias dentro desta obra, ele atribui, num gesto de desprendimento, de humildade muito grande, ele atribui esta obra aos Espíritos. Tanto que intitula essa obra como Livro dos Espíritos, dando a entender que este livro lhes pertence, por encerrar, por englobar os princípios concordantes exarados por esses espíritos nas mais diversas comunicações das quais ele fazia parte. E essa ideia da evolução, né, ela está presente até hoje no meio espírita, sendo a reencarnação o motor desse processo, que procura alavancar o nosso desenvolvimento de uma condição de imaturidade, de uma condição de inferioridade, de uma condição de imperfeição, para uma condição melhor, para uma condição espiritual melhor, que nós vamos alcançando através das múltiplas encarnações, múltiplas vivências que vamos tendo na carne, né, encarnando, vivendo na carne, desencarnando, vivendo um tempo no mundo espiritual, voltando a reencarnar. Isso forma um ciclo quase que ininterrupto, onde a nossa consciência vai se alargando, vai crescendo, e nós vamos aumentando a nossa compreensão das coisas, sobretudo das coisas espirituais. Isso tudo foi inaugurado por Allan Kardec e pela codificação da doutrina espírita. Então, neste mês de abril, em que comemoramos os 151, né, 152 anos do Livro dos Espíritos, né, nós precisamos voltar a ler, voltar a estudar, voltar a meditar sobre as suas páginas, porque elas são essenciais para a nossa condição de seguidores desta doutrina que surgiu com a publicação desta obra. Uma pessoa não pode se intitular espírita sem ter lido esta obra. Não é? Ela está incorrendo num grave erro. A pessoa não pode se dizer espírita sem ao menos ter lido o livro que dá origem ao Livro dos Espíritos. Tínhamos um amigo que dizia-se espírita, e uma vez questionamos ele quais os livros que ele tinha lido. Ele tinha lido só um, Violetas na Janela. Daí eu pedi licença
para ele pedir desculpa e disse, não, então você não é espírita. Você precisa ler ao menos o livro dos Espíritos para ter uma compreensão maior do que é o Espiritismo. Não fazendo nenhuma crítica a essa obra que cumpre uma função específica na vulgarização do conhecimento espírita. Só que a gente não pode ficar só na leitura da Patrícia, do Luiz Sérgio, do Lúcio e outros espíritos. Nós temos que mergulhar numa leitura mais substanciosa, como é esta, que dá origem à doutrina espírita. Não é? Porque a gente não pode se equivocar que esses espíritos que estão presentes e se manifestam odiernamente através de diversos médiuns não são da mesma categoria do que os espíritos que se manifestaram no tempo de Kardec e que se congregaram. Muitos nem habitavam mais a Terra, já habitavam mundos muito mais evoluídos. Esses espíritos se congregaram na Terra para a realização dessa missão específica, né, do nascimento da doutrina espírita. Então nós temos que valorizar estas obras, em detrimento das leituras que nos parecem mais fáceis, mas que não são, ao mesmo tempo, mais profundas doutrinariamente falando. Então, nesse mês de abril, que possamos desengavetar, talvez, o nosso livro dos Espíritos e passar a relê-lo. Né? Divaldo Franco, José Raul Teixeira, Sueli Caldas Schubert, grandes nomes do espiritismo brasileiro, já leram dezenas de vezes o livro dos Espíritos. É um caso bem conhecido do Divaldo, né? Que a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, recomenda-lhe a leitura do livro dos Espíritos, e ele lê afoitamente e diz para ela que está pronto, que já tinha feito a leitura. Ele fez uma leitura, leu toda a obra, mas de uma forma muito rápida. Da Joana de Ângeles mandou ele ler o livro novamente. Ele vai lá e lê. E diz para ela que já tinha feito a leitura. E ela manda ele ler de novo. Então ele demora mais um tempo para ler e volta a comunicar-se com ela e dizer que já havia concluído a leitura. E ele permaneceu nesse processo durante cerca de 2 anos, lendo e relendo o livro dos Espíritos. Daí quando ele disse lá, já estava até enjoado de ler o livro dos Espíritos, né? E disse que já tinha lido, que chega o livro dos Espíritos, a Joana de Ângeles olhou para ele e disse com seriedade, então agora comece a estudá-lo. Imagina, depois de 2 anos só lendo o livro dos Espíritos. Tanto que ele tem uma memória fantástica, acho que ele tem quase todo o livro dos Espíritos na memória, né? Porque ele recita questões inteiras, questões longas em suas palestras, né? E isso se deve ao fato desse estudo, dessa meditação em cima do livro dos Espíritos. Então, se Divaldo Pereira Franco tem que ler o livro dos Espíritos, que dirá nós precisamos ler também muito mais, né? Se ele teve que estudar, ler 2 anos, nós vamos ter que ler 10, 20, 30 anos. Raul Teixeira já leu mais de 50 vezes o livro dos Espíritos, né? Para ver a importância desta obra. E esses que são os grandes nomes do Espiritismo compreendem isso e recomendam a sua leitura, o seu estudo, a sua compreensão. Sem mais delongas, nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus as suas bênçãos para todos nós, que nos ajude na compreensão do que é o Espiritismo, na compreensão do livro dos Espíritos, da sua importância, que nós tenhamos condições de mergulhar no seu estudo, na sua meditação profunda, extraindo dali as pedras preciosas, as gemas valiosas, que poderemos garimpar das suas 1019 questões com as respectivas respostas, aplicando-as no nosso dia a dia, como uma forma de nos conduzirmos na Terra de uma forma elevada, norteada pela direção superior apontada pelos espíritos nobres que ditaram aquela obra através de 2 meninas, né? 2 adolescentes, uma de 14 e 16 anos, e que
e cujas respostas, né, estavam aquém da sua compreensão. A questão primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Os Espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma resposta sintética, concisa, ao mesmo tempo profunda, que um adolescente de 14, 16 anos não está em condições de dar. Ainda mais através de um processo mecânico, como era pela comunicação através da cesta. Então, o que Jesus nos auxilia a compreender a importância desta obra, a estudá-la, a tê-la como um livro de cabeceira, de modo a refletirmos sobre ela e encontrarmos o nosso caminho na Terra, trilhando da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe.